Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RSET11, o RECT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Setor de atuação, segmento? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA até o final do ano. Essa certificação ela é cara, teria passagem, hospedagem, dentre outras situações. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Então faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Além disso, a gente está fazendo prestação de serviço de monitoramento, estruturação de carteira, né? Aconselhamento, mentoria. Então, se vocês tiverem algum interesse, mande um e-mail para o e-mail do canal, amuinvest@gmail.com, que eu explico melhor sobre isso. Vamos lá. Este fundo imobiliário é um fundo de tijolos, é um fundo de lajes comerciais. Ele foi lançado em abril de 2019, então está indo lá para o seu terceiro ano, né? 2020, 21 e 22. Ele é de base 100, ele é a gestora BRL e ele é mandato híbrido. Tem uma liquidez mediana aí de 750 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,52 e ele conta ali com pouco mais de 8 milhões de cotas. Em termos de negociação na bolsa, ele está sendo negociado com grande deságio. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,66. O que isso significa? 34% de desconto. Ou seja, é um fundo que possui um patrimônio de quase 800 milhões e o mercado está aceitando pagar 523 milhões. Então, se a gente observa o seguinte, ó, fundo de base 100, cota hoje 97 e o mercado aceitando pagar R$ 64. Tendo março como referência, é um fundo que está chegando ali a quase 80 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, ó, 64, mas ele teve como mínima 61 no último ano e máxima 84. Vamos traçar aqui uma linha que pode representar os R$100. A gente vê que o fundo vem a mercado em 2019. No final de 2019, o mercado estava eufórico. Então, esse fundo sai de patamares próximos ao seu VP e chega a ser negociado a 120, 125 reais. Pouco tempo depois, o fundo vem para o momento pandêmico, né, março de 2020, e o fundo chega nesses patamares aqui de mais ou menos 75 reais, 75 a 80. O fundo recupera-se, volta próximo ao seu VP, mas, como todo o mercado em 2021, entre março e maio de 2021, começa a derrocada do fundo, como todo o mercado. Então, em novembro, foi um outro marco, esse fundo chegou a atingir um patamar menor até do que da situação pandêmica. Ele atinge R$ 61 reais, recupera-se, chega a patamares próximos a 72, 74 reais, tem uma nova queda, mas agora está mais ou menos estabilizado nesses patamares, entre 60, 64, 68 reais. Nesse slide aqui a gente vê a entrega do fundo, a gente vê que o fundo que já teve entregas bem expressivas, aqui em patamares aqui acima de 90 centavos, depois caiu para mais ou menos 80 e poucos centavos e foi caindo. O que isso aconteceu? Vacância grave no fundo, tá? E acabou algumas contratos longos que ele tinha aí e após acabar o contrato foi caindo os seus rendimentos. Como o rendimento caiu, ora, as cotas, gente, principalmente de fundos imobiliários, eles acompanham o rendimento. Se o fundo começa a perder o seu rendimento, começa a ter vacância, começa a cair, as cotas caem. Quando o fundo começa a entregar muitos rendimentos, e às vezes até rendimentos que nem são sustentáveis, é um não recorrente, você observa um aumento nas cotas. Porque muitos vão atrás do fundo que paga muito, sem entender por quê. Às vezes faz um movimento, na maioria das vezes, atrasado de se posicionar,
tá? Enfim, a gente vê uma queda recente nos rendimentos, a gente vai ver isso aqui no próximo gráfico já já, mas é uma queda assim, dentro de patamares aceitáveis. Acredito que no médio prazo esse fundo vai ter uma recuperação aí, pelo menos interessante dos rendimentos e, por consequência, uma provável recuperação das cotas. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu em março do ano passado. Nesse slide a gente vê a entrega do fundo, então é aquilo que eu falei, ó. O fundo vinha com 60 centavos, foi caindo 50, 44, teve uma melhora boa, ó. Então de 44 a 51, 53, 58, só que novamente voltou a cair. 54, 52 e nos 2 últimos meses o fundo está entregando 50 centavos. Esse yield aí, como ele caiu o rendimento e as cotas também caíram, então ele meio que manteve o yield que ele já entregava. Por quê? Como o mercado enxerga nesse fundo o risco, ele quer receber entre 0,7 e 0,8 de dividendo. Como o yield cai, as cotas são jogadas para baixo aí para continuar pagando um yield que o mercado acha aceitável tendo em vista o risco. Então, esses 50 centavos, na data que fechou, 7 de abril, que foi a data base, a uma cota de R$ 66,00 representava um yield de 0,76. Como a cota caiu, esse mesmo yield está representando 0,78. E o fundo vem com acumulado aí nos últimos 12 meses de 10%. Aqui a gente já vê quais institucionais possuem posição no fundo, pouquíssimos institucionais e com posição também bem reduzida. O ITIT, o RECX, o MFI, todos possuem posição no fundo, né, e vários outros, sendo que o RECX é um fundo da própria casa. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente vê alguns pontos positivos. Então o fundo vem conseguindo fazer algumas locações, teve um ponto negativo de uma devolução de um prédio, término da renda mínima garantida lá no edifício Canopus. Então esse aqui é um ponto de atenção que tem que ter. Eu vou até ler esse trecho aqui para vocês. Em março de 2022, terminou a renda mínima garantida de meio andar do edifício Canopus, que era paga pela empresa vendedora. O término da renda mínima garantida não vai impactar significativamente a distribuição de rendimentos. Mas, né, se antes ele recebia, independentemente de estar alocado ou não, agora ele não está recebendo, né? E aí, a renovação do contrato do edifício Canopus, em março, a AGP Tecnologia, locatária do 16º andar, renovou o contrato. E aí, eles estão em busca de locar os espaços vagos. O que eu vejo de ponto negativo do fundo? Eles não trazem as informações de forma mais transparente, sob a alegação de que outros inquilinos podem querer e tal, coisas nesse sentido. Mas se você vai para outros relatórios, eles trazem essas informações de inquilinos. Então, assim, né? O ponto é porque eles deveriam pelo menos dizer que foi dado carência, que foi dado desconto, quando que acabam essas carências, quando que isso vai impactar o fundo positivamente, e essas informações não são trazidas, né? Então isso é um ponto negativo aí da gestora, apesar de, na minha opinião, eles estarem fazendo um bom trabalho. Já dentro do relatório gerencial aqui, mais à frente, ele fala aqui, ó, sobre a aquisição de 3 andares da Torre Rio Claro Offices, lá na cidade de Matarazzo. Conforme fato relevante, lá em 28 de março de 2022, o fundo concluiu a aquisição de 3 andares do Matarazzo, que isso aqui é uma situação já que vinha se arrastando há algum tempo. Trata-se de um edifício AAA com apenas 5 andares. O fundo adquiriu cerca de 60% do edifício, inserido dentro do complexo de alto luxo na região da Avenida Paulista. Tá? Então esse aqui é um imóvel de altíssimo padrão lá. O empreendimento como um todo conta também com torre residencial, um hotel 6 estrelas, com diversos restaurantes e a área de eventos e outras situações aí. Continuando, ele fala, a segunda fase do complexo, ainda em obras, prevê também uma área de lojas de varejo integrada ao hotel, a torre residencial e também a torre de escritórios. Então é todo um complexo mesmo, ó, de bastante situações aí dentro do empreendimento. A área bruta locável dos 3 andares adquiridos é de 2.426 mil metros quadrados, os quais já se encontram totalmente locados, conforme fato relevante de 30 de agosto do ano passado. O primeiro aluguel será pago ao fundo em maio, referente ao mês de competência de abril. Então, isso aqui já deve trazer um impacto para o fundo. Ele vai deixar de receber, provavelmente, aquele CRI que ele tinha lá atrás, né? E aí vai começar a receber os aluguéis, ó. Ao longo do mês de março, o caixa do fundo ficou alocado em CRIs para concluir a aquisição dos 3 andares disso aqui, ó, dessa cidade de Matarazzo. O fundo realizou venda parcial dos seus CRIs para adquirir a cidade de Matarazzo. Aqui a gente vê a parte interna para você ver que é alto padrão, né? Desse cidade de Matarazzo, né? Para mim foi uma excelente jogada do fundo aí, a aquisição desse tipo de imóvel, né?
Aqui a gente vê a estruturação do fundo. Muito se criticava esse fundo, tendo em vista a alavancagem dele. Eu não considero ser uma alavancagem muito alta, não considero ser uma alavancagem que está totalmente desequilibrada, tá? Então o fundo possui patrimônio total 969 milhões, mais 2 milhões em renda fixa, mais 13 milhões em CRIs e mais 21 milhões em outros CRIs. Total dos ativos do fundo, quase 1 bilhão, 994 milhões. Só que o fundo possui um total de quase 200 milhões de dívida. Então, assim, ó, vamos calcular esses 199 em frente aos 994 para a gente ver o total da alavancagem. Ó. Eu vou arredondar para 200 vezes 100, dividido por 994. Então, você observa que representa 20% do PL do fundo, até 30% eu acho totalmente aceitável a alavancagem. Outro ponto que para mim não é tão complicado assim é o seguinte, ó. Canopus, 3 milhões e 200, que vai vencer em junho de 2022. Se a gente observar bem, ó, o fundo tem ainda de CRIs, quase 14 milhões, tem mais outros ativos, 21 milhões. Tudo isso aqui, e ainda mais 2 milhões e 400 ainda em renda fixa. Então, assim, ó, com essa renda fixa aqui, ele praticamente liquida o Canopus, ó. Ele tem dinheiro para liquidar. E aí, o restante da dívida, ela é de longuíssimo prazo. Então, ó, 86 milhões que vai vencer em 2034, 40 milhões que vai vencer em 2034, 67 milhões que vai vencer em 2034. E lembrando que ele tem saldo aqui, ó. Ele tem aqui mais ou menos uns 37 milhões. Então, ele teria dinheiro para quase que liquidar esse CRI/barra aqui com o dinheiro que ele tem em caixa aí. Então, eu acho tranquilo, não é algo tão complicado assim, essa alavancagem do fundo aí. Indo à frente aqui, a gente vê os ativos que fazem parte do portfólio do fundo. São imóveis AAA, AAA, você não vê nenhum imóvel de baixo padrão. Os menores são AA. E aí a gente vê que o fundo faz uma diferenciação aqui, ó. Edifício Canopus, 0% ocupado, né? Ele ele faz essa diferenciação frente ao outro edifício Canopus aqui, que está 82% ocupado. A ocupação média do fundo aqui, ó, tá de 84%, ou seja, 15%, quase 16% de vacância. E aqui diz o prazo dos contratos aí. Continuando aqui, a gente vê a estruturação dos ativos que ele possui e a sua representatividade. 25% Barra da Tijuca, 16% o Corporate, 28% o Canopus, o Ana Costa, mais 9%, o Cidade, 5% e assim por diante. E, como eu antecipei lá atrás, ó, 24% dos imóveis é AAA. Ele vai ter ali mais 34% dos imóveis AA e mais 41% dos imóveis qualidade A. Ele aí tá com a vacância, ó, de 15,8%, como foi dito, e ainda tem renda mínima garantida de 14,4%. É o que eu tenho falado, tem que ficar atento e acompanhar, porque se o fundo não fizer um bom movimento de alocação, quando acabar essa renda mínima garantida aqui, ó, isso pode causar um impacto maior aí na vacância do fundo. 77% dos seus imóveis são indexados a IGPM. Isso aqui eu vejo assim, não é problema, mas geralmente o fundo enfrenta mais dificuldade quando ele precisa recompor a contratos atrelados a IGPM. E ele tem ali mais 23% atrelados a IPCA. E a gente vê que é um fundo que tem diversificação geográfica dos seus ativos. Então tem São Paulo, Rio, Santa Catarina, Distrito Federal. Vamos à frente. Aqui é o DRE do fundo, em que 0,17% de taxa, mais 1% de consultoria e não tem performance. Vamos ver aqui o que os resultados do fundo estão impactando ou não, tá? Ele fala que o fundo tem uma reservinha ali de 4 centavos a distribuir. E vamos ver essas despesas operacionais aqui, ó, 858. O que elas impactam frente a essas receitas aqui, ó, de 4,9. Vamos lá. 858, que eu vou arredondar para 859, vezes 100, dividido por 4,964. E aí as despesas do fundo estão extrapolando os 15% que eu reputo ser saudável. A taxa aí que está indo para os gestores, para mim, está uma taxa cara, acima dos 15%. Além do mais, o fundo está tendo uma despesa muito alta com a despesa financeira com propriedades, que é a alavancagem do fundo. Então, note que em março, o fundo receitou 4 milhões e 900, teve 3 milhões de despesas, teve mais despesas com propriedade, 300 mil, sobrou 1,5 milhão. E aí, o fundo teve mais uma receita de 750 mil e uma despesa de 858. O lucro líquido foi de 1 milhão e 300. E aí, o lucro líquido pelo regime caixa, 4,400. E eles distribuíram 4,100. Ou seja, eles conseguiram distribuir aí
abaixo do lucro pelo regime caixa, mas pelo regime competência, eles não teriam capacidade de distribuir. Vamos à frente aí. Nesse vídeo dessa vez, eu não trouxe os imóveis do fundo, que eu trouxe nos últimos vídeos a respeito do RECT. Se você quiser ver com mais detalhes os imóveis do fundo, eu vou deixar aqui no final do vídeo, ou veja os vídeos anteriores que eu passo uma pincelada por alto de cada um dos imóveis que o fundo possui. Então, eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você é cotista do RECT? Você acha ele um bom fundo? Você teria esse ativo no seu portfólio? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. Ajude-nos tornando-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação de qualquer valor para o Pix do canal, isso vai nos ajudar imensamente. E se tiver algum interesse aí de estruturação, aconselhamento, situações desse sentido, procure-nos aí que a gente pode ajudar aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.